Graça e paz, Talmidim. Finalmente chegamos ao último vídeo da série Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas. Hoje queremos falar da sentença final de Satanás até o dia da eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, na Gena. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, na Gena. Bom, meus queridos, chegamos ao culminar da história escatológica, o juízo final que vai anteceder o dia da eternidade. A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui é a sentença final de Satanás. Satanás indo para o seu lugar próprio, o lago de fogo, o fogo que nunca se apagará, o lago de fogo e enxofre. Mateus 25:41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno até hoje ele está vazio. As primeiras pessoas a ocupar o inferno serão a besta e o falso profeta. E depois o próprio Satanás. Todo o capítulo 20 de Apocalipse vai falar do retorno de Cristo, estabelecendo-se o milênio, completando-se a última ordem da primeira ressurreição. Então, a última prova para o mundo, né? O Satanás ele é preso por 1000 anos no poço do abismo, depois ele é solto por um pouco de tempo. E então vem a sua sentença final, que está em Apocalipse, no capítulo 20, e versículo 10, que diz: O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Os primeiros a ocuparem o inferno, propriamente dito, a Gena. Nós já estudamos aqui que existe 4 infernos. A sepultura na Bíblia pode ser chamada de inferno. O Hades, ou Seol, o lugar intermediário, onde os mortos ímpios estão hoje, pode ser chamado de inferno. O Tártaro, que é a prisão dos demônios ferozíssimos, demônios que se rebelaram. Alguns, eu acredito, lá no capítulo 6 de Gênesis vai aparecer a rebelião deles. Eles estão nesse lugar, nessa prisão chamada Tártaro. E a Gena, o lago de fogo propriamente dito, conhecido no Antigo Testamento como Tofete, o vale do filho de Inom, vale de Inom. Esse é o lago de fogo. Então agora Satanás é lançado definitivamente no lago de fogo. E então estabelece-se no versículo 11 o juízo final. O que é o juízo final? É o julgamento dos não salvos de todos os tempos. Todos os não salvos agora ressuscitam para comparecerem diante do trono branco para o julgamento final. O juízo final é chamado juízo do trono branco. Note que existem 3 tronos de julgamentos que Jesus vai sentar. O trono do tribunal de Cristo, onde ele vai
galardoar, julgar as obras dos crentes, galardoando. Isso acontece logo após o arrebatamento. Depois nós temos o trono da sua glória, Mateus capítulo 25, quando Jesus vier em glória para estabelecer o milênio, lá no começo do milênio, ele senta-se no trono da glória para julgar Israel e as nações. Nações bodes, as que se aliaram ao anticristo na grande tribulação, nações ovelhas, os que se aliaram a Israel na grande tribulação, irmãos, os judeus. Então, esse é o segundo trono de julgamento, o trono da glória. E agora nós temos o terceiro trono, o trono branco, aqui onde se estabelece o último julgamento, que será um julgamento dos ímpios de todos os tempos, que comparecerão agora ressuscitados em corpos imortais, mas de ignomínia, de vergonha, para serem julgados para a condenação eterna. Então, quando terá início o juízo final? Quando Jesus sentar exatamente no trono branco. Quando começar a segunda ressurreição. Note que a primeira ressurreição tem a sua ordem. Cristo ressuscitando como a primícia dos que dormem, a colheita geral no arrebatamento, lembre-se da festa das primícias, né? Bicorim, a colheita geral no arrebatamento, os crentes que vão ressuscitar no arrebatamento da igreja, os que vão ressuscitar no final da grande tribulação, os abiscos, os mártires da grande tribulação, como está em Apocalipse capítulo 20 e versículo 4, e agora a segunda, que é a última ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Apocalipse 20, versículo 6, diz que os que participarão da segunda ressurreição são aqueles que vão estar ressuscitados para o julgamento do trono branco depois que se completarem os 1000 anos. Note que a primeira ressurreição ela termina no início do milênio, quando Jesus se senta no trono e 12 tronos ali auxiliares são estabelecidos para julgarem as 12 tribos de Israel. Ali há o término da primeira ressurreição com os mártires da grande tribulação, os rabiscos da grande tribulação. Mas agora temos a segunda ressurreição, será a ressurreição dos ímpios para o julgamento final, para o juízo final. No juízo final, ele inicia também quando os anjos caídos e todos os demônios estiverem reunidos para serem julgados. A Bíblia diz que os santos julgarão os anjos. E nós, juntamente com Cristo, julgaremos os anjos. Que anjos? Anjos rebeldes. Então, esses anjos que estão agora no Tártaro, anjos que estão na prisão de alta periculosidade, esses demônios, Judas 6 e 2 de Pedro 2 e 4, eles vão sair das suas prisões e comparecer diante do trono branco, no juízo final, para serem julgados por Cristo e por nós, a igreja. E então nós chegaremos no dia de Deus. O que é o dia de Deus? É o dia quando Cristo entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15 e 24 fala desse dia. É o dia quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés de Jesus. Tudo estará sujeito a Cristo. É o dia quando serão queimados os céus e a terra. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Note que esse dia começa no arrebatamento, né? E termina aqui, né, nessa ocasião. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondoso, estrépito, estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela serão queimadas. Nesse dia de Deus haverá um cataclisma, universal. O universo será totalmente destruído, queimado, para ser restaurado, porque a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Uma nova ordem, né? Então, o dia de Deus é o dia quando Deus fará nova todas as coisas, haverá uma nova ordem. Apocalipse, capítulo 21, verso 5.
o que está assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E então, finalmente, nós chegaremos no dia da eternidade. Apocalipse 21 e 22 falarão desse dia, o dia da eternidade, mas este capítulo nós estudaremos na eternidade.